Um primeiro alerta. É o evangelho que todos nós conhecemos bem a história e o enredo. E quando nós estamos diante de um evangelho que conhecemos bem, vem o espírito do mal e nos dá uma tentação. Não presta atenção. Você já conhece o conteúdo desse evangelho. Sabe que tem um pai que recebe o filho que foi embora e está tudo resolvido. Só que esta advertência que faço antes da nossa reflexão, também serve para a nossa oração diária. A palavra de Deus se faz nova todas as manhãs. E todas as vezes que gratuitamente a escutamos, a recebemos, tanto mais nós vamos perceber o quanto existem novidades nesta palavra. Por isso, mais do que ter a atitude eu já conheço, vamos ter uma outra atitude. Senhor, o que queres dizer para mim com estas palavras? Essa deve ser a nossa atitude cristã na vida de oração todos os dias. Digo isso porque eu também, como padre, que constantemente leio a Bíblia, estudo, aprofundo, às vezes caio nesta tentação de, este evangelho eu já conheço, então está tudo resolvido. Não. Quando nós mudamos a postura e dizemos, Senhor, o que o Senhor quer me dizer, nós vamos perceber que existe o Espírito que revela coisas profundas para nós, sempre no Evangelho que talvez conheçamos de cor. E isto é muito importante e nos ajuda também a trabalhar a humildade. Mas qual é o tema que nós vamos tentar elaborar partindo deste Evangelho de hoje, neste domingo da alegria? Nós vamos tentar aprofundar o tema da liberdade, levando em consideração as 3 personagens do Evangelho. Se bem que tem o empregado também, mas não vamos levar em consideração o empregado. Vamos falar do pai, do filho mais velho e do filho mais novo. Mas antes de aprofundar, gostaria que você agora, na sua memória, pudesse lembrar qual foi o dia mais feliz da tua vida. Provavelmente você conseguiu lembrar. E você vai perceber que o dia mais feliz da tua vida, você não estava sozinho. Tinha alguém ali com você. E aquilo te gerou uma grande alegria e você se percebeu livre. Portanto, se pode falar de liberdade somente em termos de relação. Em outras palavras, também em termos de dependência. Parece um paradoxo, mas a liberdade é dependência de Deus. Esta premissa é o que está por detrás de toda a nossa reflexão. E vamos então agora jogar as luzes sobre a figura do Pai. Um Pai misericordioso. Talvez o que eu vou dizer aqui vai tocar alguns papais, porque conheço bem a história de alguns. E é interessante que o pai misericordioso foi maltratado pelo filho mais novo. Meio que o tratou como morto, porque o filho mais novo foi requisitar do pai a herança. Me dá a tua herança. Ou melhor, dá a minha herança. Aqui ele não tinha direito, porque o pai está vivo. É como se ele desconsiderasse o pai. Nós vamos perceber que o pai exerce uma liberdade tal que ele dá a herança para o filho. E a liberdade tal que ele deixa o filho também ir embora. O filho vai. O pai não faz discursos para o filho, não vai atrás do filho, ele deixa o filho bater as asas. E fico imaginando o quanto não foi angustiante para este pai, e quantas vezes não foi angustiante também para você, quando teu filho resolveu ir embora de casa. Só que o cristão maduro, ele entende que um dia os filhos terão que ir embora mesmo. E o pai não fez discursos, o filho simplesmente pegou as coisas e partiu. Este pai exerce, portanto,
a liberdade de conceder ao filho e deixá-lo ir, que é exatamente aquilo que Deus faz conosco. Do ponto de vista da espiritualidade, o Senhor nos dá inúmeras coisas, e o Senhor em nenhum momento faz discursos para nós sobre a maneira como utilizamos as heranças que Ele nos proporcionou. Inclusive, você pode usar os bens que Deus te deu para o pecado. E não vemos em nenhum momento o Senhor vir com o dedo sobre nós, de alguma forma nos advertindo, nos destruindo porque fazemos mal com os bens que Ele nos dá. Isto é um mistério enorme. Nós não temos um Deus tirano. Nós temos um Deus que pode não concordar com as nossas escolhas, mas que respeita as nossas escolhas e deixa-nos bater asas. Deixa-nos viver segundo o nosso pensamento. E nós vamos perceber que, sempre mais, quando vivemos segundo o nosso pensamento, tanto mais quebramos a cara. Mas existe um outro aspecto da liberdade do Pai. A liberdade do Pai no Evangelho é a liberdade de acolher o Filho de volta. E olha a profundidade disto aqui. Porque quando o Pai acolhe o Filho de volta, Ele nem dá atenção para o discurso do Filho. O Filho começa a falar: Pai, pequei contra o céu e contra ti. O Evangelho vai dizer, e o Pai se volta para os empregados e diz: prepara o cabrito, prepara a sandália, meu filho voltou. Ele está nem aí para o discurso do Filho. O Filho voltou. Portanto, o Pai tem esta liberdade de deixar ir, e é tão livre que acolhe o Filho de volta, sem dizer uma palavra. E é exatamente o que Deus faz conosco, quando nós, ao utilizarmos mal os bens que Ele nos dá, queremos voltar para Ele. E voltamos para Ele com sincero arrependimento e com o sacramento da confissão, o sacramento da penitência. E Ele nos acolhe. Imagina se Ele fosse fazer discursos pelo mau uso dos bens que Ele nos deu. Nós estaríamos fritos, não conseguiríamos estar em pé, porque nós fazemos muito mal com a herança que recebemos de Deus, não a utilizamos com liberdade. Para exemplificar, tá? É apenas uma exemplificação. Isso aqui eu tomo de Santo Tomás de Aquino, quando ele fala sobre a caridade. É exatamente quando quando alguém nos pede um dinheiro na rua, um mendigo, uma pessoa mais simples, ou até um drogado, um alcoólatra, nós não damos o dinheiro com a justificativa: para que eu vou dar o dinheiro para essa pessoa se ele vai gastar com bebida e com droga? Imagina se Deus fizesse isso conosco. Para que eu vou dar a graça para esse filho meu, se ele vai gastar estas graças dele com o pecado? E Deus não nos trata assim. Por isso que quando nós damos uma esmola para o irmão, vale mais a caridade do que o que ele vai fazer com o dinheiro. E quando fazemos isso, na nossa memória vem a lembrança das graças que Deus nos dá, e tantas vezes utilizamos para o mal. Por isso que nós fazemos caridade. Para ajudar os irmãos, sem dúvida nenhuma, mas também para recordar que nós somos miseráveis pecadores, e a liberdade de Deus de nos dar as graças e de nos acolher de volta nunca falha. Portanto, é esta liberdade do Pai que nos constrange. E se você tem medo do Pai, é hora de deixar de lado, porque o Pai é livre para te acolher. Ele quer te acolher. Portanto, já quase um pouco além da metade da quaresma, é hora de se confessar. É hora de deixar de lado os seus medos em relação a Deus. E é hora de voltar para a casa do Pai. Agora nós vamos para o segundo personagem, que é o personagem do filho mais novo, o conhecido como o filho pródigo. É interessante que talvez uma primeira leitura nos deixaria um pouco nervosos. Como é que ele ousa pedir ao pai a herança e ir embora?
nós vamos perceber que é um homem livre, apesar de uma escolha errada. Ele não tem medo de ir ao pai e dizer: eu quero esta herança e eu vou embora daqui. Mas ele também foi livre de voltar para o pai. Em um determinado momento ele percebe, ele cai em si que ele fez besteira. E ele não teve problemas para voltar e pedir perdão ao pai. Isto é uma espiritualidade madura, é uma liberdade verdadeira. Eu dependo do meu pai. Eu dependo do meu pai, que é completamente livre. E porque ele é livre, não me trata como escravo, mas me trata como filho, ainda que eu queira ser tratado como um dos seus empregados. Nós vamos perceber que ele assume esta responsabilidade pelo mal cometido. E só pode fazer isso quem é livre. Somente quem é livre assume aquilo que fez. E assume diante de Deus e também diante dos irmãos e dos empregados e daqueles que ali estão. E portanto ele não teve medo de dar um passo para trás e voltar. E por que será que nós tantas vezes temos este medo? Por que tantas vezes preferimos a voz da escravidão, a voz do pecado, e ficamos distante do Senhor? É hora de assumir que nós também erramos. E não é nenhum problema assumir que erramos. Todos nós aqui cometemos erros. Alguns tenham cometido erros muito graves, outros mais leves, mas nós erramos. O que a gente vai fazer? O que não podemos fazer é persistir no erro e estar ali no erro. Por isso que o Senhor nos chama de volta. E é por isso que a nossa maturidade, a nossa liberdade pode dar um passo em direção ao Pai. E aqui nós somos verdadeiramente livres. Só que nós temos um terceiro personagem, que é o filho mais velho. E agora vamos focalizar nele. E gostaria que você prestasse muita atenção. Porque na maioria das vezes, na nossa vida espiritual, nós agimos como o filho mais velho. Alguém poderá dizer: não entendi o filho mais velho, né? Trabalha com o pai tudo direitinho, tudo arrumadinho. E ele parece um coitado, uma vítima, né? Como é que o pai dele não é capaz de dar para ele o boi gordo para ele festejar com os amigos? Porque a lógica do filho mais velho é a maldita lógica do dar e receber. Que muitas vezes nós estamos aprisionados. E quantas vezes não falamos para Deus: Senhor, mas eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, e o Senhor não me dá nada. Eu trabalho na sua igreja, eu sirvo, eu faço e não tenho nenhum reconhecimento. Porque eu faço isso, faço aquilo, faço uma checklist aqui, ó. Eu rezo de manhã, faço isso, papapá, isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o Senhor não me dá nada. O que falta a este filho aqui é a responsabilidade de assumir com liberdade as graças que ele recebeu. Ele quer ser somente reconhecido, ele não quer assumir a responsabilidade. E nós somos muito parecidos com este filho mais velho. E temos um coração que muitas vezes é amargurado. E estamos prontos a criticar o outro. E não somos capazes de compreender a liberdade de alguém. Este filho aqui não compreendeu a liberdade do pai, de deixar o filho ir e de acolher. Não compreendeu a liberdade do irmão, de ir e voltar. Ele é enclausurado nele mesmo. E nós somos assim. Ficamos no pedestal da nossa existência, jogando os nossos pareceres em direção ao outro, achando que somente nós somos aqueles que sabemos, mas porque entramos dentro desta lógica de dar e de receber, e não na lógica da liberdade e da responsabilidade de assumir as graças que nós recebemos. Será no momento que você tiver consciência de ser filho e assumir as graças que Deus te deu, que você se tornará completamente livre. Por isso que liberdade e felicidade está sempre em dependência, porque você depende disso, e só vai ser realizada quando você assumir esta liberdade, ou com liberdade assumir as graças que recebeu.
e sair do pedestal daquele que está no alto a dizer: tá vendo, eu fiz isso, fiz aquilo e você não me deu nada, porque aquela pessoa foi mais abençoada do que eu, porque aquele irmão lá se converteu e eu não me converti. Isto aqui é coisa de gente mesquinha, de coração amargurado, que não aprendeu e não experimentou a profundidade da liberdade de um filho de Deus. Porque o verdadeiro filho de Deus se alegra quando livremente alguém se converte. Se alegra quando um irmão adentra a porta da igreja, talvez do jeito que ele veio, de bermuda e chinelo, como aconteceu ontem na nossa igreja. Entrou uma pessoa de bermuda e chinelo, ouviu esta mesma homilia que estou dizendo para você, no final se apresentou e disse: padre, por favor, me coloca aí na pastoral de ajudar os pobres aí. E essa homilia me tocou muito profundamente, e que bonito foi isto. E nós temos que alegrar por isso. Agora, se nós olharmos torto para o nosso irmão, lá vem essa pessoa de novo. Ou então pensarmos que alguém não é capaz de ser convertido, nós estamos como este filho mais velho aqui, coraçãozinho amargo, raivoso, incapaz de acolher as bênçãos e as graças, querendo tudo para si, fechado dentro do nosso próprio egoísmo. Para de viver essa espiritualidade, isso aqui não é de Deus não. Nós vemos muito na cultura isso: ladrão tem que morrer, ladrão tem que se converter. Nós vemos muito essa coisa de uma cultura de morte, em que não acredita na conversão do outro, que não acredita que o outro pode tomar para si, de repente, um relâmpago de consciência e dizer: mas o que eu estou fazendo da minha vida? E voltar para a casa do Pai, e voltar para o perdão divino. A nossa espiritualidade é a espiritualidade do Pai misericordioso. A nossa dificuldade é a dificuldade do filho pródigo, porque nós queremos ser felizes, às vezes com a tentação de que vamos ser felizes sozinho. Já diz a nossa música, né? É impossível ser feliz sozinho. E talvez nós vivemos muito como este filho mais velho, que não é livre, enjaulado, enclausurado, incapaz de compreender que alguém pode ser livre, também para ir embora e para voltar. Incapaz de compreender que alguém pode comparecer na igreja sem um véu na cabeça. Não estou criticando quem usa véu, tá? Mas às vezes tem algumas posturas que me deixam muito irritados. Exatamente quando começa a querer julgar os outros, dizendo que todos os outros estão errados e só alguns estão certos, porque vivem isto ou aquilo, que tem essa espiritualidade ou a outra. A nossa liberdade está em relação a Deus. E porque em relação a Deus, agora ela pode ser livre em relação aos irmãos. E não vou ser eu que vou julgar o meu irmão, eu vou me alegrar pelo meu irmão. Isto é liberdade. Não viver enjaulado como o filho mais velho. De fato, tem uma pintura de Caravaggio muito bonita, que acho que está no Museu de Londres, agora não vou lembrar, mas veio na cabeça, que mostra o filho mais velho voltando do campo, cheio de penas, como que se escondendo, como que perdido no mundo, com essa talvez vontade de voar e ganhar o mundo, mas ele quer assumir, aliás, ele quer que o pai dê tudo para ele, mas ele não quer com responsabilidade assumir o que é dele. E Deus te deu tantas graças, meu irmão, Deus te deu tantas graças, minha irmã, e você não assume essas graças não, e eu também não, tá? Está na hora da gente dar uma paradinha com isto. Está na hora da gente se posicionar como filhos de Deus e dizer: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor me dá. Me ajude com responsabilidade a utilizar as graças que você me deu para o vosso serviço, serviço de amor aos meus irmãos, serviço de alegria, o serviço da minha presença, o serviço de ser, como diz São Paulo na segunda leitura, embaixadores de Cristo, reconciliados, homens e mulheres novos, alegres, felizes, para cima. Mesmo em meio às tormentas e aos sofrimentos, nós cristãos damos ao mundo um exemplo de responsabilidade no uso das graças que recebemos. Isto é magnífico. Como já vai dizer São Paulo, a humanidade, o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, e precisamos manifestar isso na alegria, na liberdade de reconhecer tudo isto. Peçamos a Maria Santíssima, que com muita liberdade acolheu a graça: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que ela nos ajude e que possamos, neste quarto domingo do Advento,
sairemos desta igreja alegres e verdadeiramente livres ao assumir a responsabilidade das graças que recebemos. Que assim seja. Amém.